Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso treinamento de identidade visual, eu vou passar para vocês o último princípio da criação de identidades visuais, tá? É o princípio da versatilidade. O que ele quer dizer para a gente? O princípio da versatilidade, ele diz que a gente tem que criar uma identidade visual que seja adaptável a qualquer tamanho. Eu já venho falando disso para vocês desde o começo, mas é por causa disso mesmo, para que vocês fixem bem esse princípio, porque ele é o mais importante. Além da gente criar a identidade visual que seja escalonável, né, que ela possa ser aumentada ou diminuída sem perder legibilidade, sem perder cores. Além disso, a gente tem que criar uma identidade que tenha cores bem definidas, de preferência que a gente não utilize gradientes, sejam cores mais puras. E é interessante também que ela sempre seja em vetor. Aí você fala assim pra mim, mas eu quero fazer ela no Photoshop. Olha, você pode até fazer o esboço no Photoshop, de repente fazer a identidade lá, mas é legal que a finalização seja feita no Illustrator. Ou, de repente, se você usa CorelDRAW, também pode ser, não tem problema nenhum. Por quê? Porque eles são programas vetoriais e o vetor tem essa propriedade escalonável, né? Que você pode diminuir e aumentar sem que ele perda a qualidade. E também é legal porque as cores no Illustrator elas já são no padrão CMYK. E geralmente a identidade visual ela é impressa ou ela é utilizada em papelaria ou alguma coisa assim, ou seja, ela vai ser impressa de alguma forma, ou ela vai ser estampada. E as cores CMYK já são próprias para isso, então vocês vão ter que ficar convertendo depois. O máximo que vai ter que ser feita de conversão vai ser se essa identidade visual for ser utilizada num e-mail marketing, num site ou alguma coisa assim. Mas mesmo assim é menos do que você ter que converter tudo depois de novo. Então, assim, esse é o princípio da versatilidade. Façam algo que seja assim. Por exemplo, vou utilizar o mesmo exemplo que eu já estava mostrando para vocês antes. Esse aqui da Pepsi. Se eu quiser deixar ela bem pequenininha, ó, ela continua legível. Ela não perde essa legibilidade, as cores não se alteram, você não vê o gradiente mudar porque ela nem tem gradiente. Você vai falar assim pra mim, mas essa aqui da Apple é assim. Mas geralmente essa aqui é uma marca mais antiga da Apple. Se vocês pegarem as mais novas, tanto dela como da Microsoft, eles já estão utilizando só cores puras e formas vetoriais. Porque isso daqui realmente não funcionava. Como é mais antigo, ó, às vezes você perde um pouquinho da qualidade. A mesma coisa aqui, ó, nessa aqui do McDonald's da CNN, tá vendo? Posso deixar ela bem pequenininha que ela não perde a legibilidade. Mesma coisa do eBay. Se vocês forem trabalhar com tipografia, sempre convertam a tipografia em curvas. Eu não sei o que é isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. No treinamento de Illustrator tem isso, no de Corel também tem, mas eu vou mostrar de novo para vocês verem aqui como que faz. Eu vou escrever meu nome e vou mostrar só para vocês não esquecerem como que é. Clica com o botão direito em cima de onde vocês utilizaram, né, tipografia. E quem está usando a versão em inglês vai ter escrito aqui, Create Outlines. Quem está usando em português vai ter aqui, ó, Criar Contornos. Pronto. Isso daqui vai garantir que quando vocês entregarem essa identidade visual para o cliente e ele for utilizar, ou levar a uma gráfica para imprimir, ou enfim, que ele de repente vai contratar outra pessoa para fazer uma parte da identidade visual corporativa. Você não faz site e ele quer que outra pessoa faça. Eles vão poder utilizar sem que essa tipografia seja alterada. Porque não é todo computador de todo mundo que tem a mesma tipografia. De repente o meu tem e o de vocês não tem. E eu passo isso para vocês sem criar essas curvas. E aí, a hora que vocês vão abrir, vai ficar todo diferente, não vai ficar com a mesma identidade. Isso vai prejudicar o trabalho de vocês. Então, tenham isso sempre em mente, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês do mesmo exemplo, né, da padaria Pão Quentinho, para vocês verem como que funciona isso, ó, esse princípio da versatilidade. Eu vou expandir o meu desenho para ele ficar todo em vetor, sem ter esse problema da escalonagem. Mas eu vou mostrar para vocês como que isso aqui não dá legibilidade quando ele fica muito pequeno, porque ela não foi pensada para ser assim. Olha isso, vocês conseguem ler alguma coisa aqui? Não consegue. Isso daqui é uma identidade visual que não funciona. Quando vocês forem fazer uma identidade visual, esse é o primeiro teste que tem que ser feito. Não façam identidades visuais que não podem ser escalonadas. Eu vou mostrar esse daqui, ó.
como ele vai dar bem mais leitura. Tá vendo? Lógico que as cores não estão ajudando nesse ponto. Eu falei isso para vocês na aula anterior, né? Quando for pensar, faça uma paleta de cores já bem definida. Pensem em diferentes fundos. De repente é legal você fazer assim vários fundos de várias cores diferentes e testar para ver se isso vai funcionar. Porque a gente não sabe onde vai ser aplicado de repente numa fachada ou alguma coisa do tipo, e às vezes não vai dar leitura. Ó, tá vendo aqui ele dá leitura, ó. E aí é legal o quê? Quando vocês forem entregar para o cliente uma identidade visual, que vocês às vezes até façam algumas aplicações para ele ver as cores de repente de fundo, porque às vezes ele tem um prédio e ele vai pintar e ele não sabe ainda a cor que ele vai fazer. Você dá opções para ele de cores e isso até ajuda na hora em que ele for realmente ver onde isso aqui vai ser aplicado, para que não fique também uma coisa estranha, tá vendo? Ó, aqui ele dá leitura. Tentem pensar em locais onde ele pode aplicar isso. E tentem pensar em cores que fiquem harmônicas entre si e entre a identidade visual que vocês criaram. E sempre se lembrem disso. Convertam as tipografias em linhas, façam a identidade visual em vetor, desenvolvam suas paletas de cores, deixem essas paletas salvas para que isso não seja perdido. E entreguem para o cliente sempre opções de cores. Isso mostra que a identidade visual que vocês criaram, ela é versátil, ela pode ser utilizada em qualquer lugar. E é isso que o cliente quer. Quando você entrega, ele quer ver esse tipo de coisa. Ele não quer simplesmente olhar isso daqui e falar assim, ah, tá bom. Ele quer imaginar isso aplicado. E isso vai ajudar mesmo até o trabalho de vocês, tá bom? Bom, na próxima aula eu vou começar a falar para vocês um pouquinho sobre escolha de tipografia para identidade visual e eu vou mostrar para vocês os exemplos de marcas que já são utilizadas só com tipografias e que conseguiram se solidificar no mercado sem nenhum outro símbolo junto delas. Então, até a próxima, pessoal!